Bom dia a todos! A partir de hoje nós vamos dar início a uma série de apresentações cujo tema principal vai ser o mercado imobiliário. Porém, dentro do mercado imobiliário nós vamos apresentar algumas regiões, principalmente o interior do estado de São Paulo, e nós vamos dar vários panoramas de como está a habitação nessas cidades hoje, sobre déficit habitacional, o mercado imobiliário de uma forma geral, o mercado da construção civil, o que está sendo feito para suprir essas necessidades que toda região tem ainda, né, hoje em dia. Mas para começar, nós vamos apresentar a região metropolitana de Campinas, que é conhecida como RMC. A gente vai falar um pouco do potencial de crescimento dela, é uma região muito importante para o estado e ela tem uma grande concentração de cidades, possui algumas cidades grandes, inclusive, com uma população maior do que 1 milhão de pessoas, que é o caso de Campinas, né? E aí a gente vai mostrar então o potencial dela, quais são as vantagens dessa região e por que ela está tão bem localizada dentro do estado. Enfim, são várias informações, inclusive, do déficit habitacional que essa região possui, para vocês entenderem um pouco melhor como está a situação por aqui nesse sentido. E aí, nos nossos próximos encontros, a gente vai começar a especificar um pouco mais algumas cidades e falar mais especificamente sobre a parte habitacional dessas localizações. Boa tarde. Vou falar um pouco para vocês o que é a região metropolitana. A região metropolitana ela é formada por um aglomerado de municípios que eles compartilham eixos estruturais importantes entre si e se desenvolvem através de uma metrópole, uma cidade-centro grande. No caso, a nossa região metropolitana é a de Campinas, que se desenvolveu através de Campinas. A RMC foi formada em 19 de junho de 2000. Ela foi formada por 19 municípios inicialmente e no ano de 2014 o município de Morungaba foi integrado à região. O município sede da região é Campinas, por ele ser o maior em número habitacional, territorial e ter o maior PIB. Os segundos municípios mais importantes da região é Sumaré, que é o maior em população, Paulínia, com maior em PIB, e Itatiba, o maior em área territorial. Na RMC foram classificados municípios 9 pequenos, que têm até 100 mil habitantes, 10 são considerados médios, com até 500 mil habitantes, e um que é considerado grande, com mais de 500 mil habitantes. A população da RMC é de aproximadamente 3 milhões e 100 mil habitantes. Ela representa 1,5% do total do país. A área territorial da RMC é 3.792 km². Ela é a segunda maior região metropolitana do estado em relação às 6 existentes. Das 70 regiões metropolitanas existentes no Brasil, a RMC é a 10ª maior em relação à população. A RMC ela possui uma área urbana de 43,3%. Dessa porcentagem, só 23,4% de fato é urbanizado. O restante dessa área ela é considerado como área de expansão das cidades, o que são áreas para as cidades continuarem crescendo. Aqui, nesses pontos vermelhos, a gente pode ver a área que realmente são ocupadas e em volta delas a gente tem as áreas de expansão. O estado de São Paulo, segundo o censo de 2010, ele é o maior estado com déficit habitacional. Desse déficit habitacional do estado de São Paulo, a RMC ela tem 6% desse déficit, que é aproximadamente a 100 mil habitações. Bom, a tendência de crescimento da região metropolitana de Campinas, como a Leidiane mostrou no mapa anterior,
Existe muita área de expansão ainda em algumas cidades da região, na maioria delas, na verdade, e dentre essas 20, né, que fazem parte da RMC, e a tendência de crescimento é que as cidades menores comecem a ter um crescimento populacional maior. Isso acontece justamente porque as indústrias e as empresas elas vão começar a se instalar mais nessas regiões onde ainda tem área de crescimento. Então, por isso justamente é que vai haver um aumento de população, porque as empresas se instalando nessas cidades vão trazer mão de obra, as pessoas vão querer morar mais próximos do trabalho e tudo mais, elas vão acabar se expandindo. Mais investimentos vão ser feitos na área de desenvolvimento urbano, por conta desse crescimento e dessa expansão populacional e de indústrias. Porque com isso é preciso que seja feita melhorias no entorno de onde essas empresas vão se instalar, acessos de vias e rodovias e moradia, né, o que vai diminuir um pouco esse déficit habitacional também, porque para suprir essa necessidade que vai haver aí nessas cidades, todas essas melhorias vão ter que ser feitas. E as cidades maiores, como Campinas, por exemplo, Americana, Santa Bárbara do Oeste, que são as maiores cidades da nossa região, elas vão continuar se desenvolvendo sim, também, não vão parar, porém em outro sentido, elas vão ter no setor de serviços, que é em relação a bancos, a qualidade de serviços para a própria população, lazer como shoppings, expansões nesse sentido. E não só em empresas se instalando lá, né? Elas vão continuar crescendo, o que para a região de uma forma geral é positivo, tanto para as menores que vão ter um melhoramento urbano aí maior, né? E as cidades grandes que vão continuar crescendo em outros setores importantes para a economia do país, inclusive, né? Para o estado já é uma região importante e vão acrescentar mais para o país também. A RMC ela é cortada por uma das principais rodovias do país, que é a rodovia Anhanguera, que liga o Distrito Federal até o Porto de Santos. Ela é considerada o maior corredor financeiro do país por boa parte da carga de exportação passar por ela. Também tem a rodovia Bandeirantes, que ela é um principal elo entre os dois polos exportadores do país, que é o aeroporto de Viracopos e o Porto de Santos. Ela liga esses dois polos. A rodovia Dom Pedro I, que liga a RMC ao Vale do Paraíba e o Litoral Norte, e as outras vias que ligam o interior de São Paulo, que é a SP-332, SP-101, a rodovia de Santos, que liga Sorocaba, a região de Sorocaba, a RMC de Campinas. Em relação à geografia da região, a região metropolitana de Campinas ela é considerada positiva e privilegiada até por conta da localização, porque ela está muito próxima, como a Leidiane falou, por ser rota também, inclusive, né, dessas rodovias, ao Porto de Santos, que fica localizado na cidade de Santos, no litoral sul do estado, e a cidade de São Paulo, que é a capital do estado e a maior cidade, uma das maiores cidades, a maior cidade do país, né? E aí a proximidade da região metropolitana de Campinas com esses dois pontos é muito importante justamente por causa desse eixo comercial que existe, né? A cidade mais próxima à capital do estado é Vinhedo, que está a 79 quilômetros de distância, e a mais distante é Engenheiro Coelho, que mesmo sendo a mais distante, ela está a menos de 160 quilômetros da capital. E a cidade de Campinas, que é a cidade sede dessa região metropolitana, ela está a apenas 93 quilômetros de distância. A sede da Campinas, né, a sede da região, ela está a distância de aproximadamente 170 quilômetros do Porto de Santos também, e é por isso que é considerada, assim, a região toda, né, é considerada uma rota aí de toda a carga, da maior parte da carga que entra e sai, né, daqui do país, por conta desses dois pontos. O PIB da região, como vocês podem ver, da região a importância dela, né, para a economia, inclusive do país, é justamente porque o PIB dela, por conta dessas facilidades que existem aqui, é maior do que o do Brasil e até do que o do estado de São Paulo. O PIB da RMC, o PIB per capita, né, é maior do que
comparado com o restante do país. Então é outro fator muito importante para a região. Aí, além dessas rotas e do Porto de Santos, a gente tem também o Aeroporto Internacional de Viracopos, que fica localizado na cidade de Campinas, e ele é bem próximo à cidade de Indaiatuba também, né? Ele foi considerado o maior centro de carga aérea da América do Sul, dentre alguns aeroportos que foram estudados, né? E em maio ele registrou pelo 5º mês consecutivo uma alta no volume de carga transportada, porque o principal fator que faz esse aeroporto ser considerado um dos maiores, um dos melhores, é por conta da carga que passa por ali, que chegou a 15 mil toneladas. Ele foi considerado o segundo melhor do mundo por uma pesquisa feita ainda esse ano, e perdeu apenas para o aeroporto de Dubai, se eu não me engano, que foi considerado o primeiro melhor aeroporto do mundo. E no mesmo mês de maio, ele registrou também pelo 3º mês consecutivo um aumento no número de passageiros. Ou seja, além da carga que passa por aqui, o número de voos está aumentando e as pessoas estão passando por essa região. A Companhia Aérea Azul, que é quem detém a maioria dos voos desse aeroporto, ela já anunciou expansão dos voos, ainda para esse ano. Algumas expansões já aconteceram, como por exemplo os voos internacionais. Foi incluído Bariloche, na Argentina, que já aconteceu no mês de janeiro, além de Portugal e Estados Unidos, que ela já atende, né? E vão também acrescentar alguns destinos nacionais a essa tabela de destinos aí que já passam por aqui. A região metropolitana de Campinas, ela foi apontada pela revista Data Center Dynamic como um dos principais polos da América Latina no setor high-tech. Das 500 indústrias no mundo desse setor, 32 estão na região metropolitana de Campinas, por isso ela recebeu o título de Vale do Silício Brasileiro. Dentre essas indústrias high-tech, a gente tem a IBM, a Samsung, a Compaq, a HP, né? Além desse setor tecnológico, a RMC ela se destaca também pelas grandes concentrações industriais no setor de refinaria, têxtil e serviços. A gente tem a Replan, que é a maior refinaria do país, que fica em Paulínia. O Santander ele tem o maior banco de dados da América Latina, aqui também em Campinas. E o que destaca, no caso, essas empresas, alguns exemplos, né, que nós colocamos aqui, a maioria delas são fábricas também, como por exemplo a M. Martin, que fica em Vinhedo, é uma fábrica lá. E isso é bom para a região também por causa da concentração de emprego, né? Porque quanto mais indústrias grandes começam a se instalarem por aqui, maior oferta de emprego vai ser, né? E o que movimenta a economia da região. Então, para essa região isso é muito importante. E como ainda temos algumas áreas de expansão grandes, né, em cidades próximas, isso é muito benéfico para quem deseja investir aqui, por exemplo, ou pensa em visitar a região, conhecer, mudar para cá. Isso é bastante positivo. Um ranking nacional feito pela Urban System apontou 3 cidades da região metropolitana de Campinas entre as melhores do país para se investir, que é Paulínia, Campinas e Valinhos. Nesse ranking, nos top 100, aparecem mais 5 cidades, que é Indaiatuba, Americana, Hortolândia, Itatiba e Sumaré. Segundo a Junta Comercial do Estado e a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a região metropolitana ela teve um total de 12 mil empresas abertas no primeiro trimestre desse ano, um aumento de 16% em relação ao ano anterior, enquanto o estado de São Paulo teve um crescimento de 11,5% no primeiro trimestre deste ano. A região metropolitana de Campinas apresenta cerca de 20 instituições de ensino superior e técnico. Dentre elas se destaca a Unicamp. Ela foi considerada a segunda melhor da América Latina, segundo o ranking da Times Higher Education.
ficando apenas atrás da USP, que é a Universidade de São Paulo. A Unicamp, no ano de 2016, ela bateu um número de 1.000 patentes lançadas no mercado. Ela também se destaca por deter 15% da produção científica do país, sendo um grande polo de pesquisas no Brasil. Em relação ainda ao agronegócio, que entra nessa parte de tecnologia, eles fazem muitas pesquisas nesse setor mais voltados para o agronegócio, a região se destaca também porque ela possui um agropolo, que tem por objetivo consolidar a região justamente como referência na produção de conhecimento científico e tecnológico nesse setor, né, além de outros setores que ela já abrange. E aí a gente possui aqui o Instituto Agronômico, a Embrapa, Instituto de Tecnologia de Alimentos, tem a Unicamp e tem o projeto Inova, que também é da Unicamp, que investe somente em tecnologia, né? E isso é muito benéfico, muito importante, porque justamente o agronegócio ele tem sido uma locomotiva para a economia do país nos últimos anos. No fim do ano passado, ele apresentou uma alta de 13,4% de crescimento. E só na região metropolitana de Campinas, a oferta de empregos nessa área quase que dobrou. Nesse setor foi de 98% o aumento da admissão de pessoas para trabalhar com o agronegócio. Então, também é um fator que influencia aí na economia do país, justamente por ser o setor que mais está dando resultado diante dessa crise a qual nós estávamos passando, né? E ainda em relação ao emprego, o setor de empregos ele se manteve estável, ele se mantém estável desde o fim do ano passado no estado, e a região metropolitana de Campinas ela detém 7,7% dos empregos formais do estado, ou seja, mais de 7% dos empregos com carteira assinada se concentram na região metropolitana de Campinas. Aqui no gráfico a gente pode ver que no primeiro trimestre desse ano, de todos os empregos das vagas que foram abertas no estado de São Paulo, que foi um pouco mais de 11 mil vagas, 17% dessas vagas se concentraram na RMC, ou seja, uma porcentagem bem alta em relação ao estado, né? E por ser uma região grande também e tudo mais, ela vem mostrando que está retomando a sua economia, ainda não pode ser considerada um crescimento, porque ela está estável, né? Mas porém parou de cair, pelo menos, o que pode dar um novo fôlego aí para essa crise que está acabando, esperamos, né? Agora ela está começando a se recuperar, assim como o setor da construção civil, que já vem mostrando resultados positivos, o agronegócio, como a gente falou agora, e a tendência é que o emprego comece a aumentar agora nesse segundo semestre de 2017. Essas foram as principais informações que nós reunimos sobre a região metropolitana de Campinas. São os principais setores que movimentam essa região, né? A boa localização, ela tem uma malha viária muito boa, é muito próxima de pontos importantes, né? Como o aeroporto, como a gente falou, e o Porto de Santos. E é por isso que ela continua sempre desenvolvendo. Na contramão aí da crise, a região não parou. Muita gente foi afetada, sim, com certeza, mas ela tem muito potencial de crescimento ainda, e a tendência é que isso aconteça, né, agora com essa retomada dos negócios. E aí, a partir das próximas apresentações que nós vamos fazer, né, os próximos encontros que nós vamos ter com vocês, nós vamos começar a funilar um pouco mais essas informações e mostrar realmente, como eu havia dito no começo, sobre a parte habitacional. Porque como está havendo um aumento de população, é preciso também haver um aumento aí em moradia, as pessoas têm que ter uma boa condição de vida, né? E o setor imobiliário e da construção civil, ele é altamente influenciável nesse fator, né? Então é um fator muito importante. Nós vamos pegar algumas regiões para dar como exemplo, algumas cidades especificamente, para mostrar esse panorama melhor para vocês. A apresentação de hoje foi isso, então. Agradecemos a presença de todos que estão aqui e a todos que estão nos acompanhando pelos vídeos no YouTube. E até o próximo encontro, então, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a região metropolitana e o interior do estado, sempre voltado para o setor imobiliário. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.